Bom dia, galerinha. Bom dia, bom dia. Voltou até com a marca da touca ainda. Bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, hoje é dia de live. E olha ela aí, até chegou que ela tá curiosa pra escutar o caso dela. Gente, meu cabelo tá todo amassado. Hoje é terça-feira, dia de live, e eu vou contar pra vocês um caso clínico, que são, sempre quando eu faço live ou quando eu faço stories, é os que o pessoal mais gosta de ver, né? Caso da vida dos outros, o que era o problema, como que a gente resolveu. Então, é isso que eu vou contar pra vocês hoje, sobre o caso de Malu. Malu, pra quem não sabe, é uma aluna minha, né? Ex-aluna, mas vai voltar a ser aluna de novo. E aí, ela tava usando aparelho e a gente removeu semana passada, né? A gente finalizou o tratamento dela. Que ficou lindo o caso, eu vou mostrar as fotos aqui pra vocês. Mas eu vou contar o caso desde o início, tá? Então é o seguinte, e inclusive vou compartilhar as fotos com vocês. Então é o seguinte, Dona Malu, ela é aluna, foi aluna minha, né? Ela é estudante de odonto, além de ser cantora. E aí ela me procurou porque queria resolver algumas questões. Então, e ela tinha várias queixas, né? Primeira delas, ela chegou achando que tava com cárie. É sempre assim, né? A gente começa a estudar, a gente começa a ver tudo que a gente vê na faculdade, a gente acha que tá tudo na nossa boca, né? Então ela achou que tava com cárie, não estava. Incomodava ela também as restaurações de amálgama, que são aquelas restaurações escuras, né? Aquelas restaurações antigas. Então isso incomodava ela também. E falou que usou o aparelho há muitos anos. Usou o aparelho há muitos anos, né? Por mais de 10 anos do uso do aparelho. Claro que a gente conta aí a questão da adolescência também, tá, né? Mas ela usou o aparelho por 10 anos e tirou o aparelho e tudo e começou a entortar os dentes de baixo, que era também uma queixa dela, né? Uma outra queixa também dela é que na hora que ela sorria, aparecia muito a gengiva, né? Então, a gente tem esse tanto de queixa aí pra resolver. Então, eu vou mostrar pra vocês as fotos. Vamos começar com as fotos iniciais. Primeiro deles, vamos ao sorriso. Então, este aqui era o sorriso de... Oi, Vanúzia, tudo bem? Era o sorriso dela, né? Só que este sorrisinho aqui foi um sorriso de quando a gente fez a documentação, né? Que para colocar o aparelho, a gente precisa fazer todos aqueles exames, né? Que a gente chamava antigamente de pasta, que são as fotos, as radiografias, todos os exames para poder colocar o aparelho. E aí, como já tinha algumas coisas que incomodavam ela, principalmente em relação à gengiva na hora que ela sorria, ela já fazia algumas coisas ali para poder minimizar, para não ficar aparecendo tanto, né? Então já era natural para ela ficar meio que roubando ali para o sorriso ficar melhor nas fotos. Então essa foto aqui, ela não é uma foto verdadeira, né? Porque ela não tá sorrindo tanto como ela sorri de fato no dia a dia. Então ela tá meio que roubando aqui para não aparecer tanta gengiva. Mas mesmo assim, percebam que nessa foto, na hora que ela tá sorrindo, apesar de não estar sorrindo tanto, né, bem aqui, ó, embaixo do meu dedo aqui, ó, nesse dente lateralzinho aqui, ó, perceba que se comparado com o do outro lado, então a gente tem os dois da frente e os dois do lado da frente, né? Então, esse aqui, ó, esse onde eu tô bem apontando, perceba que parece mais um pouquinho da gengiva. Parece que a gengiva já tá um pouquinho mais gordinha, né? E realmente tinha isso. E ela tá até falando aqui, ó, que tinha toda uma matemática pro sorriso sair bom. E eu costumo falar aqui também que na hora que eu vou contar uns casos aos pacientes, eu entendo que os pacientes falam, porque o meu caso também, eu precisava só tirar foto de um lado, eu precisava fazer todo um manejo para o sorriso ficar melhor, né? Por conta de alguns defeitos que a gente enxergava. Então era isso que ela fazia. Mas aí voltando, mesmo ela fazendo toda essa matemática que ela tá falando, ela ainda parecia que, ó, essa gengiva um pouquinho mais gordinha, né? Mas reparam que não tem, assim, dentes tortos, né? Que é um sorriso bonito, né? Aí, vamos voltar para uma outra foto. Vamos ver agora a questão de dente, né? Como ela chegou aqui, ó. Então, se vocês repararem aqui também, não vejo dente torto. Os dentes tortos aqui embaixo dela, aqui nessa foto, por exemplo, nem dá pra aparecer muito. Uma outra coisa que eu reparava também, não sei se vocês vão conseguir ver, mas parece que o dente dela
o sorriso dela meio que tomba pra esse lado aqui, ó. Ele dá essa meia tombada. Por quê? Que tá dando essa percepção de que tá tombando? Porque o nível da gengiva, ele tá diferente, né? Vou voltar aqui no sorriso. Ó, parece que esse lado de cá, ele tá meio que caído. Na verdade, não é que ele tá meio caído, né? É a gengiva ali que tá desnivelada, a altura da gengiva. A gente vai chegar lá. Então, vamos voltar aqui agora numa outra foto de lado. Então, a gente tava mostrando da frente, né? Tem os dentes ali que tinham embaixo um pouquinho dente torto, mas não era tanto assim. Aqui, na hora que a gente vê, quando ela tá mordendo, nem aparece tanto, né? Os dentes que parece que estão tombados, mas na verdade é a altura da gengiva que tá desnivelada. Vamos ver a foto de lado. Nessa foto aqui, a gente percebe que tá tudo muito encaixadinho, né? Que não tem tanto dente torto nem nada. Se vocês repararem, alguns dentes aqui do lado, eu não gosto daqui, que eu queria uma setinha pra ficar mostrando. Mas reparam que tem alguns dentes que tá com uma sombra preta, né? Essa sombra preta não é cárie, não é nada. É por conta das restaurações de amálgama que ela tinha. Do outro lado, o que eu vou colocar aqui do outro lado? Já do lado de cá já não aparece tanto, aparece um dente ali, ó. Vocês vão ver o último dente, o grandão aqui, aí tem um outro grandão que aparece e o penúltimo. Eu queria muito apontar, mas tá meio escurecido ali também, que é por conta das restaurações de amálgama que ela tinha, tá? Mas, no geral, não tinha, assim, uma mordida muito errada, né? Tanto que inclusive ontem eu tava falando isso com os alunos lá na faculdade, que quando um paciente chega no consultório, você precisa perguntar para o paciente o que incomoda ele, né? Porque, assim, eu tenho uma visão de ortodontista que sempre tem alguma coisa para melhorar, sempre tem um dente ali para melhorar. Mas eu não posso virar para ele e falar assim, isso aqui tá errado, isso aqui a gente precisa mexer, isso aqui não sei o que, não sei o que. Você tem que perguntar para o paciente o que incomoda ele, o que ele quer resolver. Porque, de repente, você fica apontando os erros dos pacientes ali, apontando negócio na boca dele, coisa que ele nem enxergava. E, às vezes, era um negócio que ele gostava e você tá ali falando para ele que tá errado, que tá feio, que não sei o que. O povo da harmonização tem mania de fazer isso, né? Você quer mexer, você vai para resolver uma coisa, sei lá, uma ruguinha aqui, daqui a pouco fala, não, você tem que mexer no seu nariz, você tem que mexer na sua boca, e daqui a pouco você vê que tá tudo errado, né? Então, não é assim de sair apontando, você tem que ver o que tá incomodando. Então, eu como ortodontista, eu vejo alguns erros ali, mas eu fui primeiro na queixa dela, né? Ela falou que queria colocar aparelho, porque queria resolver isso, e que tinha outras coisas para poder resolver. Eu falei, então beleza, nós vamos resolver isso, tá? Se ela não tivesse comentado comigo, eu nem ia tocar em aparelho pra ela. Não, Diário, não tem nada que me incomoda, não sei o quê. Não, então beleza, vida que segue. Aqui, ó, na parte de cima, a gente vê os dentes, né, com as restaurações de amálgama, que são essas restaurações pretas mais antigas, né. E aqui a gente tem também a presença do siso dela, que são os últimos dentes lá. A presença do siso dela, que não cabia na boca dela. Então, ela já tinha indicação pra poder tirar esses sisos, tanto de cima quanto de baixo, tá? Então, aqui vocês percebam que não tem muito dente torto, nem nada, até porque ela já usou o aparelho antes, né? E aí, na parte de baixo, a gente já tem aqui a presença dos sisos também, né? Que tinha que tirar, que não cabia. Na verdade, os inferiores até cabiam na boca dela, mas o superior não tava cabendo. Então, se a gente remove os de cima, a gente precisa remover os de baixo também, porque senão eles precisam ter dente para poder encostar. Se não tiver dente para poder mastigar e tudo mais, aquele dente não vai ter com quem mastigar ali e ele não vai servir para nada e só vai trazer problemas futuramente, né? Então, ela tinha indicação para tirar os 4 sisos. E aí, aonde que mais incomodava ela? Os dentes aqui embaixo, né? Que eram um pouquinho tortos. Um pouco torto. O que acontece, gente? Quando a gente coloca um aparelho... Quando a gente coloca aparelho, a gente tem a fase de contenção, né? Deixa eu adiantar o caso aqui, depois eu chego lá na parte da contenção. Então, é o seguinte, o que foi o plano de tratamento que eu fiz pra Malu? Falei, olha, a gente vai então, a gente precisa remover os sisos, né? E aí ela chegou a remover já na faculdade mesmo, porque ela é estudante, lá já tinha acesso à clínica e tudo mais, então ela já conseguiu lá remover na faculdade mesmo. Só que ela removeu 3, porque acho que ela ficou meio traumatizada e o outro tá na boca lá pra poder remover. Então ela precisava remover os sisos, né? A gente precisava corrigir a questão da gengiva dela, para poder consertar o nível da gengiva, né? E melhorar o sorriso gengival. A gente ia colocar aparelho para poder
melhorar a questão da mordida, principalmente os dentes apinhados aqui, né? E aí trabalhar a questão do aparelho também para poder mexer na gengiva e, enfim, né? Então, o que a gente... Ah, tá. E as restaurações que incomodavam ela. A gente trocou também, que ela fez também na faculdade com uma aluna lá, e acabou trocando. Então, vamos por partes, tá? O siso tirou na faculdade, que ela mesma já tirou lá. Não tem nada a ver, assim, precisa tirar o siso para colocar o aparelho. Isso não tem nada a ver, tá? Depende muito da mecânica, se por acaso aquele siso ali tá atrapalhando para poder montar o aparelho e tudo mais, mas no geral são coisas separadas. Uma coisa não impede a outra. E ela trocou as restaurações de amálgama, né? Então tá tudo branquinho, tudo da cor do dente, bonitinho, trocou todas. E aí a gente começou então com a parte do aparelho. Quando a gente começou com a parte do aparelho, eu não fiz primeiro gengivoplastia para depois fazer a parte do aparelho não, tá? Eu já montei o aparelho logo, e aí depois a gente fez a questão da gengivoplastia. Então isso aqui, se eu não me engano, ela tava com 2, 3 meses de aparelho, e aí a gente fez a questão da gengivoplastia. Então observem a diferença, vou trocar aqui, de como ela sorri nessa foto, ó, como ela sorri nessa foto e como ela sorri nessa foto aqui. Aqui ela tá sorrindo de verdade, né? Aquele sorriso largo, expressivo, pra poder aparecer mesmo a gengiva, que é o que ela faz todos os dias, né? Que ela não fica controlando o tempo inteiro, ela controla uma foto. Mas no dia a dia ela não ficava controlando ali o tempo todo, né? Então aqui eu precisava de um sorrisão dela pra gente poder ver a questão da gengiva. Então se vocês observarem, a gente tem esses 2 dentes aqui do lado, né? Esse aqui principalmente embaixo do meu dedo e o do outro lado lá, que são os menorzinhos, né? É onde que parece mais que tem gengiva. Esse aqui principalmente era o que aparecia naquela foto lá, que ficava com a aparência de gengiva mais gordinha, né? Então o que a gente faz? A gente corrigiu, né? Deixa eu colocar uma outra foto para vocês verem a questão do nível da gengiva. Ó, aqui quando eu marco o nível da gengiva, percebam que como tá bem desnivelado. Então, o que a gente quer? Que esses 2 dentes da frente, eles ficam com o nível da gengiva do canino aqui, que são esses verdinhos aqui da ponta, né? Eles têm que ficar na mesma altura, e eles não estão na mesma altura. E os laterais, que são esses mais baixinhos assim, eles têm que ficar ou igual ou um pouquinho abaixo. Ali tá muito, né? Então, quando a gente fez essa questão da gengiva... eu acho que eu não tenho a foto depois. Quando a gente fez a gengivoplastia... eu não coloquei essa foto aqui. Então, o que a gente faz? A gente faz a cirurgia, faz a gengivoplastia. O que seria isso? Tirar o contorno ali, né? Tirar um pouquinho de gengiva, como se eu estivesse tirando o cutículo de unha, tá? A gente tá tirando o excesso ali de gengiva para poder fazer o contorno do dente. Só que eu não posso sair fazendo o contorno até lá em cima, porque senão eu vou começar a expor raiz. Então eu tenho um limite ali para poder trabalhar. Então o caso dela, a gente faz sim a questão do contorno, que tinha excesso de gengiva, então a gente cortou essa gengiva ali para poder fazer o contorno direitinho, né? Para poder deixar os dentes em tamanhos iguais, né? Em tamanhos harmônicos. E aí parece que o dente tá maior. Parece não, o dente ele vai ficar maior. Então, essa parte de que parecia que o dente estava tombado, né, que eu tinha mostrado pra vocês lá atrás, na hora que a gente corrigiu com a gengiva, já não tem mais essa sensação de que o dente tá errado, né? Deixa eu ver, gente, se eu consigo... Não consigo. Seguinte. Será que eu saí? Eu ia pegar a foto do depois aqui da gengiva, mas aí depois, no final, eu mostro a foto do antes e depois, que aí não dá pra vocês entenderem. Então, assim, recapitulando. Aqui eu vou tirar um pouquinho da gengiva para eu poder aumentar o dente e deixar o dente grande. Só que eu não posso sair tirando aquele tanto de gengiva para na hora que ela sorrir não aparecer nada, porque senão eu vou expor raiz, né? Então aí, o que a gente fez? Com o aparelho, depois que a gente removeu a gengiva ali, com o aparelho a gente jogou o dente um pouquinho para dentro, né? Que eu também não posso jogar tanto, mas eu joguei os dentes um pouquinho para dentro, que aí a gengiva acompanha e na hora que ela sorrir já fica mais natural, né? Então, quando a gente faz a gengivoplastia, a gente dá anestesia, bonitinho, acaba cortando ali, o pós-operatório é super tranquilo, acaba cortando, mas aí a gente manteve o nível da gengiva igual, tá? Então, vamos aos depois.
Então, o que a gente fez? Removeu o siso na faculdade, né, que ela já fez lá. Ela fez a troca dos amálgamas, né, das restaurações antigas. Eu montei o aparelho, né, então a gente montou, se eu não me engano, eu montei, tipo assim, a parte de cima em um dia e uma semana depois eu montei a parte de baixo, uma coisa assim. Depende muito do paciente, o que ele quer, se quer montar no mesmo dia, se não quer. Eu não sei se eu montei dela também no mesmo dia, por conta do desconforto do aparelho, né? Tanto do desconforto depois do aparelho, quanto do desconforto de ficar aqui muito tempo na cadeira. Mas a gente montou o aparelho todo, e aí com 2 ou 3 meses a gente já fez a gengivoplastia. Poderia ter feito antes, poderia ter feito assim logo que montou? Poderia. Foi mais pela questão da logística, de atendimento nosso ali na nossa agenda e tudo mais. Aí beleza, fizemos a gengivoplastia, então corrigimos a altura da gengiva. E aí seguimos então com o tratamento dela. Então, o tratamento dela, a gente planejou ali 18 meses, né? Então, quando um paciente vem aqui, por exemplo, passa pela consulta, né? A gente vê qual que são os problemas que tem, o que ele quer resolver, como que tá a situação ali, já faz a prevenção também. E aí, peça a documentação. Na documentação, o paciente vai fazer todos os exames, que são essas fotos, radiografia e tudo mais. E aí eu paro e planejo o caso do paciente. Quanto tempo que vai durar, quanto que vai custar, qual é o aparelho que vai utilizar, enfim. No caso de Malu, a gente planejou para 18 meses, 1 ano e meio, né? Principalmente por conta dessa questão de colocar os dentes aqui mais para dentro, de entrar com os dentes. Porque já estava tudo alinhado, né? A gente já estava ali com meio caminho andado. E aí a gente passou para a parte do aparelho, fez a gengivectomia, e passou para a parte do aparelho e fez as mecânicas. Uma coisa que eu quero chamar a atenção Malu dificilmente quebrava aparelho. Eu acho que ela quebrou uma pecinha ou outra no começo do tratamento, que é normal, tá? Mas não vinha com peça quebrada, higiene muito bem, né? Apesar da gente fazer a prevenção aqui também, mas a higiene dela era muito boa, então não quebrava a pecinha, então o tratamento andava, né? Então, o que precisava fazer a parte dela também, porque a gente chegou numa parte que a gente precisava usar os elásticos, para poder encaixar a mordida, para poder corrigir a questão da mordida. Ela usou super bonitinha. Até quando tava indo cantar, ela cantava com esse elástico na boca, muito bonitinha, o que significa que o tratamento andava, né? Isso fez com que de 18 meses de planejamento a gente conseguisse finalizar com 11 meses. Então, com 6 meses antes, né, com 7 meses, a gente já conseguiu finalizar o tratamento. Então, o caso dela ficou assim. Ó, vamos primeiro para dentes. Antes e depois. E agora? Olha só. Antes e depois dela. Olha como a parte de cima aqui parece que tá tombado, né? Parece que tá deitado aqui ao invés de estar assim, ó. Parece que tá assim. Mas na verdade não era isso. Era a questão do nível da gengiva. E olha embaixo agora como que tá. Deixa eu desativar os comentários. Ó, olha embaixo agora como que tá a gengiva, como que agora parece que os dentes estão maiores, né? Dente menor dá a aparência de sorriso mais infantil, de que você tem uma aparência mais jovial, não mais jovial, mas infantil mesmo, de criança. E agora como os dentes estão maiores, né? Vamos ver na parte lateral. Eita. Olha o antes e o depois desse caso aqui. Do lado a gente não vê tanto, porque ela já tinha a mordida mais encaixadinha por conta do aparelho que ela já tinha utilizado, né? Mas dá pra ver o dente lateral, ó. A gente tem o primeiro, o segundo. Gente, no Instagram é muito ruim, eu queria muito uma setinha pra ficar mostrando. Mas, principalmente aquele dente lateralzinho dela aqui, que era mais gordinho, olha como é que o de lado, agora ele tá mais em pezinho, ele tá com um contorno melhor, ele não tá com aquela gengiva mais gordinha, né? E agora, do outro lado, a mesma coisa. A gente já tinha um sorriso mais encaixadinho, os dentes mais encaixadinhos, né? A gente só melhorou. Não tem mais aquela sombra das restaurações, porque ela já trocou as restaurações. Na parte de cima, olha as restaurações lá em cima, como eram todas pretinhas, né? Embaixo aqui já trocou todas. Como que o arco agora ele tá bem redondinho, porque os dentes eles estão bem alinhados. De um lado, do lado esquerdo dela tá faltando o dente superior dela para poder tirar o siso, que ela precisa tirar, ela tá enrolando. E na parte de baixo, cadê? E aqui na parte de baixo, ó,
A gente já sem os sisos, né? Sem os dentes, os últimos dentes lá. Já também sem as restaurações, ó, as restaurações estão todas da cor do dente. E agora com a contenção. Então, a gente tem os dentes embaixo alinhados e a contenção, né? E aí, por último, a gente tem a foto do sorriso dela. Então, olha isso aqui. Aqui na foto de cima é aquela foto inicial lá que ela fazia toda uma matemática para poder sorrir, né? Então, percebam que bem aqui no meu dedo, ó, aquela gengiva gordinha. E agora, aqui, ó como é que a gente já tem o dente sem aquela gengiva gordinha. Como tá tudo no mesmo nível agora, quando ela tá sorrindo e é que ela sorriu bastante, tá? Como agora o lábio, ele tá encostando bem no nível agora da gengiva ali do dente, que é o normal, porque a gente colocou o sorriso um pouquinho pra dentro, né? E corrigindo assim o que ela incomodava, né? Aí aqui, ó, nessa foto, ela vai me matar por causa dessa foto, porque essas fotos realmente não são fotos de documentação, né? Mas aqui a gente percebe o tanto que ela precisava fazer o malabarismo dela lá, né? Pra poder não aparecer tanto. E na outra foto ela já tá sorrindo bastante, que já não aparece mais tanto a gengiva dela. Então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma foto aqui pra poder compartilhar com vocês. Então, gente, conseguimos resolver todos os... Vou deixar essa foto aqui pra vocês verem. Conseguimos resolver todos os problemas que ela queria, né? Então, eu tava com cárie, não tinha cárie. A questão dos sisos que não cabia na boca, a gente resolveu também. As restaurações que estavam incomodando ela, né? Que são as restaurações de amálgama, a gente resolveu também. De trocar tudo, né? A questão da gengiva agora, que ela pode sorrir o quanto ela quiser, que já não aparece tanto mais a gengiva. Claro que talvez na hora que ela dá uma gargalhada, tudo vai aparecer um pouquinho mais, porque é característico do jeito, do sorriso dela, né? Se por acaso ainda acho que tá aparecendo muito essa foto de baixo, porque ela tá dando um sorrisão muito forte. Se isso aqui ainda incomoda ela, que eu acredito que não, aí, mas sei lá, passa algum tempo que ela começa a perceber que ainda tá me incomodando, aqui já seria questão de aplicar um botox, né? Pra na hora que ela sorrir, o lábio não subir tanto. Mas eu acredito que seja o caso, né? Então, siso resolvido, amálgama resolvido, a questão da gengiva que apareceu resolvido, a questão do tamanho dos dentes, né? Porque parecia que os dentes eram pequenininhos, então deixava um sorriso mais infantil, também foi resolvido. E aí agora, feliz da vida, ela... Ai, cadê o negócio aqui? Feliz da vida, agora a gente finalizou o tratamento dela com esse sorriso aqui, né? E é isso. Assim, quando eu coloco... Ai, gente, cadê o negócio? Quando eu coloco um caso, pra mim, ortodontista, né? É um caso simples, não é um caso complexo, porque é um caso que já tava com a mordida mais ou menos certa, né? Mas... Pra quem vê, né, pra quem faz o tratamento, vê uma grande diferença. A gente vê, eu mostrei pra vocês aqui a grande diferença que tá. E principalmente ela, que tá feliz da vida agora com um sorriso novo, né? Aí aqui agora, o que eu colocaria, né? Igual eu falei pra ela. Agora aqui é questão mais de clareamento, né? Pra gente poder manter ali, pra gente ter o sorriso branco, porque tem diferenças de tonalidade. Ó, vou mostrar pra vocês aqui. A diferença de tonalidade dos dentes aqui embaixo, né? Dos dentes da frente, pros dentes do canino e tudo mais. E eu tô falando isso porque ela já falou que queria resolver, tá, gente? Né? Porque eu não fico apontando assim, sem o paciente falar, sem o paciente ficar reclamando, não, apontando as coisas que às vezes ele nem enxerga, né? E aí, outra coisa que eu queria falar agora é o seguinte, a gente finalizou o tratamento dela, a gente removeu o aparelho, né? Só que agora ela não tá completamente de alta. A gente precisa agora entrar para uma outra fase do tratamento que é tão importante quanto a do tratamento em si, né? Que são as fases das contenções. Então, quando ela remove o aparelho, quando o paciente remove um aparelho, ele precisa entrar na fase de contenção. Então, na parte de cima, ele vai usar um aparelhinho móvel, né? O dia inteirinho e para dormir também, pelo menos 6 meses, para poder avisar para o dente. É mais ou menos assim, o aparelhinho ele avisa pro dente e fala assim, olha, eu removi o aparelho lá e você precisa lembrar que é aqui que você tem que ficar. Então ele fica lá lembrando o tempo todo que é ali que ele tem que ficar, né? Os tratamentos não são pra vida toda. A gente tá ali com o dente que a gente coloca, a mordida e tudo mais, mas se não usar a contenção, os dentes vão voltar.
Claro que não vai voltar como era antes, lá no começo. Mas eles vão ter alguma movimentação, porque faz parte, gente. A gente tá vivo ali, né? Mexendo com esses dentes o tempo todo. Faz parte. E uma coisa que faz parte também é o nosso envelhecimento. Se a gente envelhece, cai tudo, tem ruga em tudo quanto é lugar, tudo altera com o envelhecimento, por que no dente não ia alterar, né? Então, a posição dos dentes, elas alteram sim com a questão do envelhecimento. Então, na parte de cima, a gente utiliza a contenção removível o tempo todo e depois para dormir também. E depois, com mais algum tempo, a gente pode utilizar essa contenção para dormir pro resto da vida também, para evitar essas questões de envelhecimento. Tanto que na parte de baixo, a gente utiliza uma contenção fixa, né? Que é essa aqui que eu mostrei pra vocês. Que é uma contenção que eu gosto, que é a contenção higiênica. Que é essa onduladinha aqui, né? Essa contenção a gente utiliza pro resto da vida, tá? Tem alguns profissionais que não indicam pro resto da vida. Eu indico pro resto da vida. Principalmente pela questão dessa característica de envelhecimento. Então, eu, por exemplo, eu uso essa contenção. Então, meu dente vai ficar aqui retinho pro resto da vida. Porque uma coisa que tem a questão do envelhecimento é a que a gente chama de ruga de dente, né? Então, o tempo vai passando, aqui, esses dentes aqui embaixo, eles vão entortando. E não tem nada a ver com se isso tá empurrando, tá? É uma característica de envelhecimento, de perder osso e esses dentes aqui, eles entortarem. Então, a gente coloca a contenção pra evitar isso, tá? Ah, Indiara, mas junta muito tártaro, não sei o quê. Aí você precisa ficar indo no dentista o tempo todo pra poder ficar fazendo prevenção. Que aí você mantém saúde dos seus dentes, saúde da sua gengiva e também a questão do alinhamento, tá? Então, a contenção superior, a gente pode usar pra dormir pro resto da vida, mas no começo é o tempo todo. E a inferior, ela é pro resto da vida, tá? Então, Malu agora acabou o tratamento, a gente fica agora só na parte de contenção, né? Então, ela volta daqui um mês, ela tirou semana passada, então daqui um mês ela volta pra ver se tá tudo certo, pra ver se não alterou alguma coisa. Depois, com 3 meses, volta de novo, depois com 6 meses de novo, depois com 1 ano, aí sim, depois de 1 ano é que ela tá liberada, tá? Então, é isso que eu tinha que contar pra vocês. Vou mostrar de novo o sorrisinho dela, como que ficou, ó. Que belezinha que ficou o sorriso dela. E a gente conseguiu finalizar antes do tratamento, antes do período previsto, né? Porque eu consegui fazer toda a mecânica e porque ela colaborou muito bem com o tratamento, tá? É isso, galerinha. Até semana que vem, ou até antes aí, com alguma live que eu venha aparecer, mas semana que vem estaremos aqui, se Deus quiser, tá? Um beijo, tchau!